Esse título no vídeo eu tenho certeza que pegou muitos de vocês de surpresa, vai ter muitas indagações, questionamentos. Isso é algo inevitável porque até tempos atrás eu fiz um vídeo me desligando da CCB. Fiz vários vídeos com críticas pesadas e ácidas contra o corpo ministerial da CCB. Falei que eu nunca mais voltaria para a Congregação Cristã no Brasil e estava decidido a abrir um ponto de culto. E como assim voltou para a CCB? Antes que qualquer um de vocês me julgue e me critique, eu peço que vocês assistam a esse vídeo até o final, porque vocês têm todo o direito de saber o que motivou essa minha mudança de ideia. E eu inicio esse vídeo com duas frases famosas que diz: se você está no caminho errado, voltar atrás significa progresso. Voltar atrás e mudar de opinião não deve ser motivo de orgulho ou vergonha. É um sinal de aprendizado e amadurecimento. Eu quero deixar claro aqui que não é demérito nenhum a pessoa voltar atrás, ao contrário. Uma opinião, ela não é um veredito final. O que eu falo não é a verdade absoluta, né? Surge então outra discussão. Já que eu, como crítico, eu tenho que mudar de ideia, eu devo reelaborar tudo que eu já argumentei sobre a CCB? Não necessariamente. Eu posso até mudar de opinião, mas o meu caráter continua o mesmo. Eu continuo não concordando com erros crassos por falta de embasamentos bíblicos, tá? Porque eu comecei esse canal aqui justamente porque eu via muitas pessoas na CCB que não tinham conhecimento sobre certos assuntos. Daí eu passei a fazer vídeos explicando alguns pontos na humilde forma que eu entendo através das Escrituras Sagradas. Isso me fez que eu caísse na graça do povo da Congregação Cristã no Brasil, que passaram a me amar. Mesmo eu fazendo vídeos apoiando a Irmandade da CCB, eu era abraçado por muitos e criticado pelos mais bitolados, os mais fanáticos. Aquelas pessoas que não aceitam mudanças, não aceitam nada positivamente. E assim eu seguia fazendo conteúdo aqui no canal, enaltecendo aquilo que eu via de positivo na Congregação Cristã no Brasil. E como eu, na minha vivência na Congregação Cristã, eu vi erros, eu vi muitos problemas e tive muitas experiências desagradáveis, como eu tive também experiências boas. E essas coisas ruins que eu vivenciei, que eu sofri, me fez com que eu viesse a refutar à luz da Bíblia muitas coisas que não estão certas. Então o que eu fazia? Em um vídeo eu apoiava coisas que eu acho que estão corretas na CCB. Em outro vídeo eu criticava coisas que eu acho que não estão certas. E por outro lado, tinha muitas pessoas que foram da Congregação Cristã no Brasil e hoje são contra, e essas pessoas ficavam nos comentários dizendo que eu estava em cima do muro, que eu não me posicionava, que eu defendia a CCB e ao mesmo tempo eu criticava. Aí que entra o X da questão. Até eu fazer o vídeo do meu desligamento da CCB, eu não tinha nenhum problema com o meu ministério local aqui da cidade onde eu resido. Eu não tinha problemas que me levassem a sair da igreja. Conversa, fofoquinha sempre tem, mas coisas que a gente passa por cima e releva. E eu sempre tive uma boa comunhão com os irmãos daqui, da cidade onde eu moro. Sempre me trataram muito bem. A questão foi que eu comecei a tomar dores por problemas dos outros, me doer pelas pessoas, porque o ancião de tal cidade fez isso ou aquilo, o irmão Marsola pregou assim, pregou assado, teve um ancião que fez isso, fez aquilo. E teve um ancião, meu amigo, que só me dava conselhos bons. Ele me dizia: Carlos, sirva a Deus na tua cidade como igreja local. Você não tem nada que ver, né, se tal lugar estão desviando ou roubando coleta, né? Se estão construindo templos faraônicos, né? Se ancião está falando e fazendo isso ou aquilo. Sirva a Deus na tua localidade, prezando pelo caráter do ministério local. Porque se você tomar as dores dos problemas das pessoas, da obra a nível Brasil, você não vai ficar na igreja. E foi o que aconteceu. Porque eu não tiro o mérito da crítica, tá? Eu respeito todos os críticos da CCB, desde o Ricardo Adam, que eu aprendi a respeitá-lo. Não é tudo que eu concordo com ele, mas ele tem argumentos relevantes, tá? O Michael e a Ma Oliver, né, que nos tornamos amigos, eu aprendi a amá-los da maneira que eles são. O Josafá Agra também, que eu tenho muito respeito a ele, e entre outras pessoas que fazem críticas, né, no direito que elas têm pela Constituição Federal. Mas no meu caso, eu não estava só na crítica, eu estava me afundando em um ódio. Porque veja bem,
Eu posso não concordar com muitas falas do irmão Cláudio Marsola, presidente da CCB. Eu posso criticar o posicionamento dele em certos aspectos. Mas eu tenho que respeitar ele como pessoa e amá-lo. Eu posso não concordar com ele, mas eu não preciso odiá-lo. Deus, por exemplo, Deus abomina o pecado, mas ele ama incondicionalmente o pecador. Eu não estava só criticando a CCB, como eu estava passando a nutrir ódio contra ela. Aí eu te pergunto, para que isso? Eu sou humilde o bastante para reconhecer que eu deixei sementes malignas germinar dentro do meu coração. Porque o joio e o trigo, eles estão em todo lugar, em todas as igrejas, eles crescem juntos. O joio da CCB vinha nos comentários me desejar a morte, me xingar até a minha 13ª geração, e eu ficava com mais ódio ainda. A palavra diz, né? Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Provérbios 10, versículo 12 diz também, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Ah, mas você disse que a CCB era uma seita. Bom, até essa reunião do Brás esse ano, ela poderia ser considerada seita, sim. Porque a Congregação Cristã no Brasil, ela era exclusivista, alimentava uma heresia há décadas, que ela era a graça maravilhosa, né? Esse era um dos motivos do meu descontentamento. Mas esse ano a CCB mudou, a CCB se posicionou biblicamente e ela reconheceu que a graça de Deus está também sobre outras denominações que têm compromisso com a palavra de Deus. Esse ensinamento ele foi incorporado aos estatutos da igreja. Ah, Inar, mas você disse que tinha saído do sistema religioso. Vocês sabem o que é sistema? Sistema é um conjunto de elementos concretos ou abstratos intelectualmente organizados. Então não tem como você sair de um sistema religioso, a não ser que você se torne um ateu. E até no ateísmo existe um sistema de elementos intelectuais e filosóficos, tá? E existem divergências entre eles também. Direto aqui no YouTube, tem tretas de ateus, um brigando com o outro porque não concordam, né, com pensamentos entre eles. Até as pessoas que se congregam sem placa, elas estão debaixo de um sistema religioso deles próprios. Então tudo está envolto de um sistema religioso. E no começo do canal, quando eu criticava alguma coisa na CCB e continuava lá, alguém me perguntava, ah, mas então, por que você não sai da CCB? Eu dizia que onde tem pessoas, tem problemas. Em todo ajuntamento humano vai ter divergências, vai ter problema. Mas vocês devem se perguntar, né? O que fez realmente eu voltar para a CCB? Antes de eu responder, eu quero dizer mais uma vez que eu respeito os críticos da Congregação Cristã no Brasil, eu tenho estima por cada um tem o seu valor, mas eu sei que muitos que trilharam o caminho que eu estava trilhando, muitos se tornaram céticos, outros ateus. Existem pessoas que, por alimentar as suas decepções nas igrejas, não acreditam mais nos movimentos e nos dons espirituais. E vocês que me acompanham aqui no canal, mesmo eu criticando o ministério da CCB, eu nunca disse que Deus não opera lá dentro. Eu sempre disse nos vídeos que eu me referi à CCB, que lá tem homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Eu sempre questionei que tem muito dom espiritual e pouco ensinamento bíblico, pouco estudo da Bíblia. Eu sempre falei isso, mas nunca neguei os dons espirituais que tem lá dentro. E Deus opera lá, eu nunca duvidei, porque eu próprio provei muitas das maravilhas espirituais dentro da Congregação Cristã no Brasil. Olha só o que estava acontecendo na minha vida. Eu estava num vazio espiritual enorme, e essas pessoas que diziam que eu estava em cima do muro, que eu tinha que me posicionar contra a Congregação Cristã no Brasil, nenhuma delas me deu uma palavra de ânimo espiritual. Então é fácil eu fazer uma pessoa sair de qualquer igreja, mas então eu tenho que oferecer a ela um apoio. E eu reclamei em alguns vídeos anteriores que eu fiquei abandonado pelo povo da CCB aqui em casa. Mas é claro, as pessoas da CCB que conviviam comigo aqui em casa, elas estavam com medo de mim, medo de me procurar e eu enxotá-las. Para vocês verem como que eu estava destilando ódio e eu próprio não percebia. E Deus estava falando diversas vezes comigo através do meu filho de 3 anos. Olha só, ele nasceu, nós estávamos na CCB. Quando ele fez 1 ano, entrou a pandemia. Aí não congregou mais. Nós não congregamos. Quando os cultos estavam voltando, eu resolvi parar de ir. Então, praticamente, ele não teve costume de ir na igreja.
Hoje ele tem 3 anos, vai fazer 4. Ele ia no guarda-roupa e pegava o terninho dele e dizia: papai, veste o seu terno e vamos na congregação comigo. Aquilo partiu meu coração. Se eu não ver Deus falando na boca de uma criança de 3 anos que quer servir a Deus, eu vou ver Deus aonde? Na boca de pessoas que te desencaminham e não te dão nenhum apoio, nenhum norte, nenhum rumo na vida espiritual? A minha esposa foi uma guerreira, uma valente, que me suportou no meio das minhas revoltas, e às vezes eu falava alguma coisa sobre a igreja, e ela dava a opinião dela, aí eu dizia: olha, você tem que largar de mim e casar com um homem que seja firme na CCB. Ela dizia: eu já casei com um homem firme em Deus dentro da CCB, que é você. Gente, eu vi pessoas que estavam como eu e perderam até o casamento, tá? Uma mulher como a minha esposa, que passou fome junto comigo, passou todo tipo de provação, nós passamos juntos, ela nunca jogou na minha cara que eu era um vagabundo ou coisa parecida. Ela sempre me apoiou e ela me suportou e estava orando por mim. Ela estava orando e pedindo a Deus que eu não me perdesse no meio das minhas revoltas. E uns dias atrás, eu recebi uma notificação do canal do irmão Josafá Agra com o título assim, ó: Culto Online CCB, ancião roga praga em crítico. Aí eu fui ver que praga que era essa. Aí eu me deparei com essa palavra que eu vou mostrar para vocês agora. Deus aqui, irmão, para ir para o fim desta palavra. Aqui dentro tem muitos vasos, lá fora tem muitos vasos, longe daqui tem muitos vasos que já se despedaçou, tá caído, um caquinho para cá, outro caquinho para lá, um pedacinho, irmão, na tristeza, outro pedacinho caiu em cima da angústia, outro pedacinho da decepção, outro da desilusão, outro da rebeldia, outro da desobediência, outro, irmão, em tantas outras consequências na vida humana, está despedaçado. Mas este Senhor, Deus e Pai amoroso, irmão, desce agora com a sua mão e começa, como um bom oleiro, a juntar os caquinhos, glória ao nome do Senhor, e vai limpar caquinho por caquinho e vai formar outra vez um punhadinho de barro na sua mão e vai te colocar na roda, e a roda vai começar a virar e tu virarás um vaso ainda. Prega a Deus por esta palavra, irmão, ouça bem. Glória a Jesus. Alguém que está aí longe, gravando este culto e gravando esta palavra, com as pedras na mão e com a crítica formada, santo é o Senhor, e combateu até aqui, te prega a Deus, não é este fraco servo, que a voz dele é usada, mas quem te prega é Deus por Jesus Cristo. Tu é um punhado de barro despedaçado no chão, mas não vou te chutar, não vou te jogar, te prega a Deus, não vou te levar fora. Diante te falo, vou te catar os teus cacos, santo é o Senhor, vou limpar, e se prepara, dentro de poucos dias tu vai estar na roda outra vez. Crê, irmão. Aí, alguém que está perdido, para nós, para Deus ainda vai sair um vaso de honra. Pode marcar, é alguém, o teu coração já foi ferido com esta palavra, aonde tu estás, escreve ela nas tábuas de carne do teu coração. Hoje ainda eu pego, e a Jesus, santo é o Senhor, o pedaço do vaso aonde bateu a rebeldia e te quebrou, aonde bateu a incompreensão e te jogou no chão e te despedaçou. Pega a Deus hoje e junta o resto e põe na roda, e a roda vai começar a virar. E vai ter obra, irmão, vai ter obra, santo é o Senhor. Essa pregação, por incrível que pareça, falou comigo. Porque eu estava em cacos, eu estava um caco espiritualmente falando, por causa da rebeldia, da incompreensão, afundado em críticas, afundado no ódio,
E essa palavra sim feriu meu coração para me fazer reavaliar muitas coisas. Eu ouvi essa pregação que fez um efeito poderoso na minha vida. Eu senti Deus falando comigo, que para muitos eu estava perdido, mas para Deus eu não estava, Ele não iria me jogar fora, me colocaria na roda do oleiro e em breves dias me faria um vaso novo. Mediante a isso eu conversei com um amigo e disse a ele, olha, eu sempre pedi confirmações e sinais ao Senhor e Ele sempre me deu. Eu respeito quem não crê, mas eu orei a Deus no íntimo do meu coração e falei, hoje é segunda, se até sábado vier um irmão no portão da minha casa, nem que seja para me dar um paz de Deus, eu vou ligar para o ministério, para o ancião, e vou tomar Santa Ceia sábado na minha antiga comum. Na sexta-feira chegou um irmão da cidade de Cascavel, sul aqui do Paraná. Chegou em casa, nós oramos e Deus usou da boca dele para falar tudo o que eu falei no secreto do meu quarto. Quem que é esse Deus que você conversa no teu íntimo e te responde de uma forma tão espetacular e grandiosa? Aí eu fui conversei com o ancião, presidente da região, que quando eu precisei foi um pai para mim e para minha esposa. Ele me recebeu de braços abertos. Eu tomei Santa Ceia sábado, sem ser esse outro que passou com a minha esposa. Eu estou em paz com o ministério local da minha cidade. Eu quero estar em paz com o restante do Ministério do Brasil. Eu fiquei sabendo que com os meus vídeos eu estava desencaminhando, desmoronando a fé de algumas pessoas na CCB. Então eu quero pedir perdão a essas pessoas, tá? Porque eu não quero ser pedra de tropeço a nenhuma delas. Tá? Se alguém saiu da congregação cristã no Brasil influenciado pelos meus vídeos, não era essa a minha intenção, eu peço que você volte. Não tome decisão por ninguém, mas por si só. Tá? Há uns tempos atrás, quando eu brigava com pessoas na minha defesa CCB, um dia eu pedi perdão em um vídeo a essas pessoas, inclusive ao Ricardo Adam, ao Michael Oliveira, a esposa dele, porque eu cheguei a ofendê-los para defender a congregação cristã no Brasil. E hoje eu peço perdão ao ministério e a muitos irmãos sinceros da CCB por alguma ofensa que eu possa ter feito. Eu também peço perdão ao Conselho de Anciães do Brás, em São Paulo. Eu reconheço que algumas vezes eu me excedi e não apenas critiquei como eu ofendi. A crítica pode até ser válida, mas perde a razão quando parte para a ofensa. Mais uma vez eu peço perdão aos críticos da CCB, da Congregação Cristã. Eu peço que vocês não se ofendam com esse vídeo, tá? Eu amo vocês em Cristo Jesus. Não façam vídeos me depreciando, porque eu quero paz com todos. Eu quero apenas ter uma vida cristã, indo aos cultos com minha esposa, com a minha família, com os meus filhos, congregando, ensinando um bom caminho aos meus pequenos. Porque na minha revolta eu me tornei um cristão avulso, sozinho, solitário. Tá? E eu não estava sendo igreja. Ninguém é igreja sozinho. Eu poderia até me salvar sem me congregar e cultuar com outros irmãos. Só que seria como eu atravessasse o Oceano Atlântico em um pequeno bote. Você até consegue atravessar o Atlântico em um bote. A travessia seria muito mais perigosa e difícil do que você passar o oceano em um navio transatlântico. Então eu resolvi ir nessa jornada rumo ao céu da maneira mais segura, que é estar junto com outras pessoas cultuando a Deus. Tá? Aí alguém pode perguntar, voltou para a igreja, mas por que na CCB? Na CCB porque eu fui criado lá, cresci lá, minha infância, adolescência, juventude foi lá, eu constituí família lá. Problema tem em todo lugar, toda denominação tem problema, e ponto final. Tá? Eu continuo não concordando com muitas coisas, mas por amor da minha alma e amor da minha salvação, eu vou passar por cima de tudo isso, fazer a diferença eu e lutar pela palavra de Deus. Tá? O meu canal é interdenominacional, eu não levanto placa de igreja, a minha bandeira é Cristo. E a respeito das contribuições para as cadeiras do ponto de culto que eu iria abrir, entrou R$ 1.800. Esse dinheiro será destinado à compra de cestas básicas e cobertores para pessoas carentes. Eu vou fazer um vídeo logo, em breves dias, sobre essa parte. Tá? Eu encerro mandando a todos um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo.